Obra dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, Missões Católicas Tradicionais. Para aqueles que desejam conhecer melhor nossas missões ou fazer parte de nossa obra, pois fique à vontade para entrar em contato e caso deseje apoiar, contribuir financeiramente nossas missões, pois pode usar a seguinte conta que enviaremos na descrição deste vídeo. Desde já, que Deus abençoe vossa generosidade em colaborar com nossas missões. Salve Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Domingo da 60ª. Meditação para o domingo de hoje. O introito da Santa Missa nos diz assim: Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeiteis para sempre. Porque escondes vossa face e ouvidas de nossa angústia. A terra se pegou ao nosso ventre. Levanta-te, Senhor, ajuda-nos e livra-nos. Ó Deus, com nossos ouvidos ouvimos, nossos pais nolo contaram. A oração coleta diz assim: Ó Deus, que vês que de nenhuma sorte em nossos méritos confiamos, concede benigno que contra todas as adversidades sejamos munidos com a proteção do Doutor das gentes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A epístola de hoje, segundo Coríntios, no capítulo 11, nós vemos, pois, São Paulo e a sua humildade nestas palavras, quando precisamente se vê obrigado a confundir os caluniadores e dizer, pois, algo com relação a si próprio. Grande exemplo para nós nestes tempos tão calamitosos em que vivemos, em que somos atacados por todos os lados, pois os inimigos da fé, os inimigos de Deus, travam uma batalha firme, feroz contra aqueles que querem ser católicos. E não nos enganemos, como já nos alertava São Pio X no início do século passado, pois estes, inimigos de Deus, inimigos da Santa Igreja, estão no próprio seio da Igreja. São eles, disfarçados de bispos, de padres, e que atacam aqueles que querem servir a Deus com fidelidade. Mas o exemplo de São Paulo, as suas palavras na epístola de hoje, pois nos dão alento e nos mostram como deve ser o nosso proceder. São Paulo, chamado vaso de eleição, o apóstolo das nações, o luzeiro da Santa Igreja, o grande missionário que, pois, bebera no céu aquilo que pregava, como que no próprio seio de Deus, esta doutrina que ensinou, este grande doutor, ilustre com seus trabalhos por amor a Cristo, tão célebre por sua santidade e milagres sem conta, encontra caluniadores. E para dissipar os enganos, lhe é preciso justificar-se. Pois também nós encontramos estes caluniadores, estes perseguidores, verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Mas, assim como o pai de família que semeia o trigo e vem logo o inimigo semear a cisânia, o joio, tão antigos, pois são os doutores da Igreja, assim são também os falsos pregadores, as falsas autoridades, aqueles que, transvestidos, pois, de catolicismo, procuram derrotar a Santa Igreja e os verdadeiros católicos. Mas, estimados, se nos ocorrer a necessidade de fazermos em nosso próprio elogio, para defender nossa inocência, ou ao menos a nossa fidelidade, ao menos os nossos bons propósitos, não esqueçamos esta humildade de São Paulo. Nem os maiores santos, pois foram sempre isentos destas revoltas da carne, e quis Deus, assim, aumentar-lhes o mérito
com a paciência e conservar-lhes também a humildade, por entre os dons mais deslumbrantes. A São Paulo, aflito por ver-se livre de tão importuna tentação, 3 vezes responde Nosso Senhor: basta a minha graça. Assim também nós, nestes tempos tão difíceis, basta-nos a graça de Deus. Basta-nos que possamos realmente buscar afastar-nos de tudo que é pecado, de tudo que é mundano, e assim servirmos a Deus com fidelidade, com generosidade. Deus permite ao demônio tentar-nos, nunca, porém, acima de nossas forças. E nos é fiel durante este combate, auxiliando-nos com sua divina graça, abençoando o nosso trabalho e a nossa generosidade. Assim, fiel depois com a coroa de vitória que nos está reservada. Devemos, pois, mostrar-nos cada vez mais generosos para com Deus. De nossa parte, não afrouxemos, não arrisquemos também o perigo, pois sabemos quem ama o perigo nele perece, mas combatamos com valor, e Deus mesmo está do nosso lado. Deus mesmo nos ajuda, nos auxilia neste combate. O Santo Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, nos traz essa linda, maravilhosa parábola de Nosso Senhor, a parábola chamada do semeador. Melhor não poderia ser a semente, já que é a própria palavra de Deus. Mas não encontra terra muito boa, pois esta terra é o nosso próprio coração, é nossa alma. Mas o que é a palavra de Deus? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Assim clama o Divino Mestre. Porque sem a semente da sua palavra, nós não podemos produzir frutos espirituais, do que um campo sem semente não dá uma produção boa, não se pode esperar uma boa colheita. Também nós, pois, devemos sempre esperar esta boa colheita da palavra de Deus. Santo Agostinho diz que carecemos da palavra de Deus como do próprio corpo de Cristo. Quem não quiser perder-se para sempre, deve, pois, buscar conhecer a vontade de Deus. Conhecer e fazer os seus deveres, ou seja, quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós sabemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, pois nós podemos e iremos nos salvar. Cristo Nosso Senhor nos trouxe a palavra de Deus e encarregou aos apóstolos, seus sucessores, de ensiná-la a todas as nações, para que observem os mandamentos. Ainda declara Nosso Senhor: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqueles, porém, que não a querem ouvir, renega-os, diz que não são seus, já que não o querem escutar. Existe, pois, uma obrigação para todo cristão, para todo católico. Devemos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, pois, está consignada no Antigo e no Novo Testamento e nos é anunciada pelos bispos, pelos padres, nos sermões, nos catecismos, nos livros espirituais, e assim é publicada pela Igreja e na Igreja, a qual somente ela pode certificar-nos da autenticidade da Sagrada Escritura. Ou seja, é a Igreja mesmo que garante a integridade do texto sagrado e o seu sentido, a sua interpretação correta. E impõe, pois, aos pastores a obrigação de pregar, de catequizar e, portanto, aos fiéis de escutá-los. Assim, se a palavra de Deus fosse ouvida, fosse praticada, bem depressa nós teríamos uma verdadeira mudança no mundo e, claro,
na nossa própria alma. Ao império do pecado sucederia ao da virtude. Bem depressa teríamos uma real mudança no mundo. Mas, então, nós teríamos, pois, esta produção abundante, o cêntuplo de que fala nosso Salvador. Um grão foi bastante desta semente para produzir frutos admiráveis em Santo Agostinho, que, convertido por alguma passagem de São Paulo, que diz: caminhemos como de dia, honestamente, sem glutoneiras, sem desonestidades, nem dissoluções, e por aí vai explicando o apóstolo. Isso foi suficiente para converter Santo Agostinho. Também Santo Antão ficou incendiado no desejo de tornar-se perfeito, ser santo, por um conselho do Santo Evangelho, São Mateus, no qual se diz: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Sabemos também de São Nicolau Tolentino, que se devotou inteiramente a Deus, meditando as sentenças de São João: não ameis o mundo, nem o que está no mundo. E assim tantos outros grandes santos, pois se tornaram santos por praticarem a palavra de Deus. Ou melhor, por ouvirem e praticarem a palavra de Deus. Para que em nós possa produzir estes efeitos maravilhosos a palavra de Deus, preparemo-nos com cuidado a terra de nosso coração, para que esta divina semente possa ser lançada e assim frutifique. Esta preparação exige de nós extirpar os vícios, lançar fora tudo que é pecado e fazermos penitência. Estamos num tempo especial, nos domingos que antecedem a Quaresma, o grande tempo de conversão, grande tempo para a mudança de vida. Pois aproveitemos antes já da Quaresma para fazermos bons propósitos, para iniciarmos as nossas penitências e assim prepararmos a terra, o terreno de nosso coração, para que a divina semente seja lançada e produza muitos frutos. Cheguemos ao templo do Senhor, a ouvir as salutares instruções, com sincero desejo de as aproveitar. Não simplesmente para satisfazer nossa curiosidade, ou para vermos ou sermos vistos, ou muito menos, pois para criticar o pregador. Não, aproximemo-nos para ouvir a palavra de Deus. Aproximemo-nos para buscar entender cada vez mais o que é que Deus quer e espera de nós. Pois busquemos conhecer mais esta palavra santa, busquemos penetrar também nossa consciência e examinar se realmente estamos ouvindo a palavra de Deus, se realmente estamos tirando proveito dos sermões, dos catecismos, e se a nossa vida espiritual tem melhorado depois de termos realmente abraçado a fé. Se nós temos realmente crescido nas virtudes, se nós temos feito cada vez mais os nossos deveres por amor a Deus, buscando, pois, cumprir a sua divina vontade. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, que Maria Santíssima nos proteja, que ao longo desta semana possamos meditar todas estas verdades e buscar pôr em prática estes ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.